Olá, gente, tudo bem? A gente vai continuar a falar a respeito do processo de respiração celular, aeróbica, anaeróbica e o processo de fermentação, né? São os processos de liberação de energia que eu já comentei com vocês a primeira etapa, né? Que foi a glicólise e a formação do acetil. Lembrando que todo o processo de produção da matéria orgânica para armazenamento da energia foi comentado lá na quimiossíntese, na fotossíntese vegetal e na fotossíntese bacteriana. A partir do momento que a matéria armazena energia, então o processo metabólico de quebra, de degradação dessa matéria orgânica, ele pode ser um processo de quebra parcial, como vai ser no caso da fermentação, ou ele pode ser um processo de quebra completo, total, e vai liberar toda a energia que está armazenada nessa substância. Então, das substâncias fornecedoras de energia, a gente encontra os aminoácidos, que podem ser utilizados para a produção para a liberação da energia para as atividades celulares. A gente encontra os álcoois dos ácidos graxos, dos lipídios, os próprios ácidos graxos dos lipídios, que tem uma capacidade de liberação de energia extrema. No entanto, há um desgaste celular absurdo, porque libera muitos radicais livres e no grau de comparação entre o que libera de benefício e o que tem de prejuízo, o prejuízo é mais valioso nesse caso. Então, a substância química que é primordial para a liberação de energia para as atividades celulares são os carboidratos monossacarídeos, como, por exemplo, a glicose. Então, é em virtude dela, dessa função que a glicose tem, que a gente começa e analisa o processo de respiração celular por ela. Então, a primeira etapa que acontece no hialoplasma, no citoplasma celular, é a glicólise, que é a quebra da glicose em dois ácidos pirúvicos, só que como qualquer tipo de quebra ou de reação química, há necessidade de uma fonte de energia, então há o consumo de energia no processo para poder liberar a energia que ela contém. Parece contraditório, mas não é. Então, por exemplo, para você fazer uma combustão, primeiro você tem que fornecer energia, calor, porque depois daí a combustão, o processo químico acontece. Então, na glicólise, a glicose, que tem uma substância com 6 carbonos, é uma hexose, tá? Ela vai ser quebrada em dois átomos pirúvicos, que tem 3 carbonos cada. No entanto, não divide necessariamente proporcionalmente a quantidade de hidrogênio e oxigênio, porque nessa quebra, que consome 2 ATPs, libera energia suficiente para produzir 4 ATPs, portanto, tem um saldo de 2, 4 produzidos e 2 consumidos, um saldo de 2 ATPs apenas. Só que forma uma substância transportadora de hidrogênio, transportadora de prótons H+, que é o NAD, formando o NADH. Então, durante esse processo, há a formação do NAD e, durante essa conversão dos NAD, ocorre também perda de carbono, tá? Forma o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai perder carbono na forma de CO2, então todo o carbono da molécula ele vai ser perdido sob a forma de CO2, de gás carbônico, do dióxido de carbono. Então, para cada molécula de piruvato, há perda de um CO2, ou seja, era um ácido pirúvico com 3 carbonos, perde um carbono na forma de CO2, formando 2 compostos com 2 carbonos, e esse composto é chamado de acetil. O acetil se liga a uma coenzima para poder penetrar na mitocôndria. Atravessa a membrana mitocondrial e chega na matriz mitocondrial, onde vai acontecer a segunda etapa da respiração aeróbica, que é o que a gente chama de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Então, esse ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e lembrem que é importante que a gente saiba onde acontece cada um desses processos, em qual região, em quais regiões da célula é que esses processos químicos, tanto a glicólise, quanto o ciclo de Krebs, quanto a cadeia respiratória, eles acontecem, certo? Então, a localização do fenômeno é importante que vocês lembrem também. Bom, então, no ciclo de Krebs, vai acontecer na matriz mitocondrial. Essa matriz mitocondrial é o que representaria numa célula o seu hialoplasma, certo, gente? Não é um citoplasma, porque não é um micro-organismo. Mas você lembra que a mitocôndria ela tem uma origem endossimbiótica. Como esse processo, consequentemente, faz ocorrer a cadeia respiratória, tá? Só acontece cadeia respiratória se tiver ciclo de Krebs.
Se não tiver nada que faça com que a cadeia respiratória finalize, então também o ciclo de Krebs não acontece. Ou seja, o que é que precisa na respiração aeróbica para que esse fenômeno aconteça? Oxigênio. Vai precisar de oxigênio no final. Então, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória, que é a terceira etapa, são fenômenos aeróbicos. Apenas a glicólise é que é uma etapa anaeróbica, porque ela não precisa de oxigênio e vai acontecer naturalmente. Quando uma pessoa está fazendo uma atividade física muito forçada e que não dá tempo, ocorre a chegada de oxigênio na célula, então ele vai continuar produzindo energia, só que em uma quantidade bem pequena, e libera um resíduo que provoca um distúrbio muscular que a gente chama de cãibra. Esse resíduo é o ácido lático, porque acontece a glicólise, mas não chega a formar acetil. Então, ocorre fermentação, e essa fermentação libera o ácido lático, que vai provocar a contração involuntária da musculatura, que a gente considera e caracteriza como a cãibra. Então, o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa do processo de respiração aeróbica, acontece na matriz mitocondrial, e é quando o acetil se liga a um ácido que está lá na célula, que é o ácido oxalacético, que forma uma substância chamada ácido cítrico. Por isso que a gente chama de ciclos de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Então, o acetilcoenzima A, que estava lá no hialoplasma, atravessou a membrana da mitocôndria, automaticamente ela já consegue reagir e formar o ácido cítrico, porque ela se liga com o ácido oxalacético. Bom, esse ácido oxalacético, junto com esse ácido cítrico, ele vai sofrer um fenômeno de perda de gás carbônico, ou seja, descarboxilação. Então, lembre que o acetil é a substância que é derivada da glicose. Lembra lá, a glicose tem 6 carbonos, aí divide em 2 ácidos pirúvicos que ficam com 3 carbonos, depois ele perde um ácido pirúvico e mantém 2 carbonos, perde um gás carbônico e fica o acetil com 2 carbonos, certo? Então, um gás carbônico já foi ligado, se liga ao ácido oxalacético e ocorre descarboxilação, ou seja, perde o segundo e perde o terceiro carbono, ou seja, aquela substância de 6 carbonos não existe mais, porque ela foi formada 2 ácidos pirúvicos, que formou 2 acetilos, perdendo 2 gás carbônico, cada um deles perde 2 carbonos, ou seja, todo o carbono da molécula se desfez. Então, já toda a quantidade de energia possível dessa molécula, ela vai ser liberada e utilizada lá para formar os ATPs. Então, ocorre descarboxilação. Essa descarboxilação, vocês lembram? Que é quando ocorre perda de gás carbônico. E aí, o ácido oxalacético volta a ser ácido oxalacético. Tá? Ele se ligou ao acetil, formou ácido cítrico. Quando ocorre descarboxilação, o que tinha do acetil vai embora e aí forma o ácido de novo, oxalacético, para reiniciar o processo, que eles chamam de ciclo, né? Sai de um ponto, retorna para ele. Sai do ácido oxalacético, volta a ser ácido oxalacético. O que é que tem de importante, né? Nesse ciclo de Krebs? O que é que tem de saldo importante que vocês vão ter que lembrar? Para cada acetil que entra no ciclo, ocorre formação de um ATP, formação de uma substância chamada de FADH2, através do FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Tá? Então, o FAD, ele pega os prótons H+, os hidrogênios que são liberados do acetil e forma o FADH2. Mas também ocorre produção de uma outra substância chamada NADH, ou simplesmente NAD. Então, essas 3 substâncias, o ATP, que é a energia da célula, tá? Ele carrega o terceiro fosfato com a energia, o FADH2, que é um transportador de hidrogênios, e o NADH, que é também um transportador de hidrogênio. Então, para cada molécula de acetil, para cada ciclo, um ATP, um FADH2, 3 NADH. Cada componente desse, quando chegar na cadeia respiratória, um transportador de elétrons para a cadeia respiratória. Chegando lá na cadeia transportadora, cada substância dessa carrega energia suficiente, ou cada elétron desse, carrega energia suficiente para a produção de ATPs. Cada NAD despeja seu elétron na cadeia transportadora, possibilitando a produção de 3 ATPs, e cada FAD carrega energia nos seus elétrons para que ocorra a produção apenas de 2 ATPs. Então, eles são transportadores de elétron, consequentemente, transportadores de energia para a cadeia respiratória, para a cadeia transportadora de elétrons. Chegando lá na cadeia respiratória, que acontece exatamente nas cristas mitocondriais,
naquele negocinho que fica todo envolvido, aquele conjunto de membranas internas. Então, esse fenômeno, ele vai receber esses elétrons dos transportadores e os prótons H+, carregando, tá, próton H+, e o elétron. Sai o próton, sai o elétron, certo? Para ele estar estabilizado. Então, a cada vez que esse elétron vai passando e descarregando sua energia na cadeia de citocromos, na cadeia transportadora de elétrons, a energia é captada nas moléculas de ADP, dois fosfatos, e aí viram moléculas de ATP, ou seja, guardam a energia para que a célula possa utilizar da forma que for necessária. Então, qual é o armazenamento de energia dos prótons e hidrogênios em moléculas de ATP? Na verdade, são os prótons e os elétrons, tá, gente? São os elétrons que transportam ou que contêm essa energia, os elétrons excitados que carregam essa energia. Quando eu digo prótons, é porque para cada elétron vai um próton sendo liberado. Cada FADH2 transporta energia para a formação de 2 ATPs e cada NADH transporta energia para a produção de 3 ATPs. Os prótons H+, e os elétrons transportados na cadeia respiratória são recebidos pelo oxigênio, que é o aceptor final de elétron. Então, a função do oxigênio nesse processo todo não é nem no começo nem no meio, é no fim. Lá no finzinho mesmo, no final do esquema do sistema de respiração, é que a gente representa oxigênio. Então, tanto a fotossíntese quanto a respiração aeróbica não são reações químicas diretas, são reações químicas intercalares. Qual é a vantagem disso? Porque na cadeia, na respiração, é para liberar energia. Se a célula tiver toda essa energia liberada de uma só vez, a célula explode. Então, é necessário que seja um processo gradual e que a energia vá sendo liberada aos poucos, sendo armazenada nas moléculas de ATPs. Certo? Então, qual é a função do oxigênio nesse processo? Aceptor final de elétrons, junto com os hidrogênios, formando moléculas de H2O. Então, a molécula de água é feita aí no final do processo da cadeia respiratória. Para que a gente tenha essa noção, então seria isso daqui, ó. Uma molécula de glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, glicólise, quebra da glicose. O saldo de energia aí são de 2 ATPs, mas tem a produção do NAD, NADH, né? Ocorre descarboxilação. Por que aqui tem 2 CO2? Porque são 2 piruvatos, tá? Aqui deveria ter 2 piruvatos para poder o aluno ter precisão. Uma molécula de 6 formam 2 de 3. Perdeu o gás carbônico, forma acetil. O acetil coenzima A vai para a mitocôndria, então fase aeróbica, tá vendo aqui, ó? Fase aeróbica. Chegou lá na mitocôndria, o acetil se liga ao ácido oxalacético, vira ácido cítrico, perde os carbonos, tá vendo aqui 4, por quê? Porque são 2 ciclos, e aí volta a ser ácido oxalacético. No entanto, ocorre liberação de energia para produção de 2 ATPs. Cada ciclo libera um FADH2, 3 NADH, ou seja, são 2 ciclos, então são 2 FADH2 e 6 NADH. Essas substâncias liberam os hidrogênios e seus elétrons na cadeia respiratória, que é a cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons vão passando pela cadeia transportadora e deixando sua energia nas moléculas de ATP, tendo um saldo total aqui de 26. Lá no finalzinho, os hidrogênios e os elétrons são equilibrados e regulados e estabilizados com o oxigênio molecular e aí produz as moléculas de ar, certo? Então, essa daí é o resumo da etapa. Então, qual é o saldo energético aqui nesses processos? Qual é a produção de energia? A gente tem 4 ATPs na glicólise, certo? Na glicólise, que é a primeira etapa. 4 ATPs produzidos, 2 na ADH. Consumido 2 ATPs, então a gente tem um saldo de 2 ATPs e 2 na ADH, certo? Lembra desse número aqui, 2 na ADH. Já os 2 ATPs do começo. Na produção e na formação do acetil, certo? Produção e formação do acetil, ocorre liberação de 2 CO2, produção de 2 NADH, e aí cada substância dessa vai para o ciclo de Krebs, o acetil, e lá no ciclo de Krebs são produzidos 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs, liberando os 4 carbonos, tá vendo? 2 CO2, então 2 carbonos, 4 CO2, 4 carbonos, 4 mais 2, 6, que era a molécula de glicose, que tinha 6 carbonos, ela desaparece aí quando degrada completamente em CO2. E os hidrogênios vão formar a molécula de água, por isso que a reação química da respiração celular produz CO2 e produz H2O. O que é que a gente tem que contar? A quantidade de NADH nesse processo.
São 2 nessa etapa, mais 2 na primeira, que é da glicólise, mais esses 6, dá um total de 10. E 2 FADH2. Certo? Por quê? Porque a gente precisa entender qual é o saldo total. Na glicólise, lembre que são produzidos 2 NAD, mas cada NAD tem energia suficiente para produzir 3 ATPs. Como são 2 NADs, 6 no total. Na segunda etapa, que é a formação do acetil, também são produzidos 2 NADH. Como são? Cada NADH são 3, que produz 3 ATPs, dá um total de 6. No ciclo de Krebs, são produzidos 6 NADH. Como para cada ciclo, para cada NADH são 3 ATPs, dá um total de 18. Cada FADH2 tem a possibilidade de produzir 2 ATPs. Então, 2 vezes 2, 4 ATP no total. Então, aqui a gente já tem 6, 12, com 18, 30, com 4, 34. Só que foram produzidos na glicose 2 ATPs e dá um total de, junto com os 2 ATPs do ciclo de Krebs, o total de saldo energético na respiração aeróbica total é de 38 ATPs. Então, a gente tem que lembrar o que é produzido em cada uma dessas etapas para poder definir o saldo global. Por isso que a gente diz que é de 32, 36 a 38 ATPs. A gente coloca esse que é o valor máximo da respiração aeróbica. A respiração anaeróbica, que eu vou comentar depois, é muito similar. No entanto, não acontece numa mitocôndria, porque é em procariontes, e também não tem o oxigênio como aceptor final de elétrons. É um composto que tem oxigênio, mas não é oxigênio molecular. É o nitrito, por exemplo, o NO2, que é o fornecedor de oxigênio para poder reagir. Então, tem essa pequena diferença, mas o saldo energético também é de 32. Teve cadeia respiratória, o saldo de energia é grande. Não teve cadeia respiratória, o saldo de energia é apenas o da glicólise, certo? Sem a produção de nada, só a produção de ATP, que é de 2 ATP só. Então, a cadeia respiratória e a participação do oxigênio seria mais ou menos isso, tá, gente? Por que o NADH produz 3 ATPs e o FAD apenas 2? Porque o NAD, antes dele jogar os elétrons para a cadeia transportadora, primeiro ele joga para o FADH, certo? Então, o FADH ele recebe e transporta para outra sequência de reações enzimáticas. Cada ponto desse, na verdade, são enzimas que vão mediar esse processo para poder formar os ATPs. Então, quando ele joga aqui, energia sai, forma ATP. Quando o FADH2 joga, energia suficiente para produzir mais 2. Então, o FAD produz 2 e o NAD produz 1, 2, 3. Certo? E lá no final da cadeia transportadora, reage com os oxigênios, produzindo moléculas de água para poder estabilizar. Então, oxigênio como aceptor final de elétron. Então, a equação geral da fotossíntese, da respiração aeróbica, seria isso. Você tem a glicose, quebrou formando glicólise, formou acetil, se ligou à coenzima A, entrou na mitocôndria, formou o ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, perdeu o gás carbônico, formou ATP, formou FADH2, formou NADH. Os NADH e os FADH2 transportam elétrons para a crista mitocondrial e lá todo o saldo de energia, o grande saldo de energia vai ser a partir da cadeia respiratória. Porque só tiver o NADH e o FADH2 sem a cadeia respiratória, então não tem produção de energia. Vai ter que ter um aceptor lá para poder receber esses hidrogênios sem que haja saldo de energia. Ok? Então, por isso que para ter esse alto saldo, tem que ter cadeia respiratória. Então, a glicose sendo quebrada, utiliza-se o oxigênio molecular, produz gás carbônico, produz água e produz energia. Lá na matéria de 6º ano, 8º, 7º, a gente coloca a palavra energia, certo? Que aqui a gente está colocando como é essa energia na célula, na forma de ATP, 38 ATPs. Bom, a respiração anaeróbica, como eu disse para vocês, ela é um processo que não tem oxigênio molecular, tá vendo como nesse caso? Ó. O reagente da equação não é oxigênio, mas é um composto que tem oxigênio. Porque o oxigênio daqui vai reagir com os prótons e os hidrogênios e os elétrons lá, junto com os hidrogênios, formam uma molécula d'água. Só que libera o nitrogênio para a atmosfera. São chamadas bactérias desnitrificantes. O processo é similar. Tem a quebra, tem a formação de acetil, tem o ciclo de Krebs, tem a cadeia respiratória, mas, nesse caso, não acontece numa organela específica, porque é bactéria procarionte não tem organela nenhuma,
E o oxigênio não é o receptor final, é um outro composto inorgânico, certo? É um composto inorgânico, ou seja, não tem carbono nesse composto. E aí, como ele tem nitrogênio, o nitrogênio vai ter que sair de alguma forma, e esse nitrogênio, ele sai na forma gasosa. Então, por isso que a gente diz que ele vai para a atmosfera. E essa energia, lembre que energia é essa? 38 ATPs. Certo? É assim que a gente vai ter que fazer a leitura lá na frente. Um outro fenômeno que acontece, e é muito simples, por isso que se considera que na origem da vida deve ter sido esse o primeiro processo a acontecer, é o processo de fermentação. É um processo totalmente anaeróbico. O saldo só acontece a primeira etapa, que é a glicólise, não tem cadeia de Krebs, nem ciclo de Krebs, nem cadeia respiratória, por isso que o saldo energético dele é pequeno. Esse saldo é apenas de 2 ATPs, que é o saldo da glicólise, não é o saldo da formação de acetil, tá, gente? É o saldo da glicólise, só da primeira etapa, 2 ATPs. Ocorre a formação de NADH no começo, mas depois esses hidrogênios vão ter que ser recebidos por algum outro componente, certo? O aceptor final é um composto orgânico, derivado da própria glicose. Tá? Na respiração é um composto inorgânico, oxigênio, nitrito, nitrato, vai depender do tipo de organismo, de metabolismo que aconteça. Na fermentação, lembra, ó, não é uma respiração anaeróbica, é um processo. Todo processo é anaeróbico. A respiração pode ser aeróbica e pode ser anaeróbica, vai depender do tipo. Então, processo anaeróbico, só acontece a primeira etapa, que é a glicólise, não há cadeia respiratória, por isso que o saldo de energia é de apenas 2 ATPs, que é o saldo da glicólise. E o aceptor final de elétrons é um composto orgânico derivado da própria glicose. Então, a gente tem um exemplo aqui. Então, você tem aqui, por exemplo, a glicose, C6H12O6, ocorreu. Aqui eu só estou colocando o saldo, né? Produz 4, consome 2 e produz 2 NADH. Tá vendo? 2 NADH. NADH, tá, gente? Não é 2 não, NADH. Então, esses 2 NADH, ele carrega hidrogênio e carrega elétrons. Ele tem que jogar em algum lugar. Ele é um transportador. Ele não é um fixador. Ele precisa transportar para alguma coisa. Então, lembre que quando a glicose é quebrada, forma 2 ácidos pirúvicos. Observe que aqui, ó, não tem 6, só tem 4. Tá? Então, o NADH está aqui, ó. Os hidrogênios estão aqui, que é NADH mais NADH. Certo? São 2 NADH que são produzidos. E no total, você tem uma molécula carregando os hidrogênios, que não é uma coisa para que ela fique eternamente, ela tem que jogar elétron para algum lugar, e ela tem que jogar, e aí joga na própria molécula, mas só que ela perde gás carbônico. Quando ela perde gás carbônico, ao invés de ser C3, aqui vai ficar só C2. E quando ela faz isso, que recebe os hidrogênios de volta, aí ela forma outra substância chamada álcool etílico. Então, quando o aceptor é o próprio composto orgânico que perdeu o carbono derivado da glicose, ou derivado do ácido pirúvico, aí ele vai formar o álcool etílico. Então, a fermentação alcoólica, ela é feita assim, tá? E libera gás carbônico. Então, por isso que a gente usa esse processo aqui com as leveduras, né, os fungos, ou fermento biológico, o pessoal pode falar assim. Quando você coloca fermento biológico para fazer bolo, para fazer pão, você não pode aquecer demais aquela substância antes dele fazer o processo. Porque se você aquecer demais, vai a 40 graus, vai a 50 e aí mata o micro-organismo que está ali. É um organismo vivo, tá, gente? Na forma de esporo. Então, você joga a substância, você joga o micro-organismo lá na matéria, ela tem água, tem matéria orgânica, você dá um pouquinho de calor, por isso que a gente bota água morna, não pode nem água fervente, água morna, para você botar a mão e não queimar. Por quê? Porque ela vai fermentar. E aí, quando ela fermenta, ela libera gás carbônico. E é esse gás carbônico que vai produzir o inchaço do pão. Depois que acontece o aquecimento, o álcool que é produzido ali vai embora. Então, não fica álcool. Certo? Se você quer que fique o álcool, então você vai fazer especificamente para a produção de álcool através, por exemplo, da produção de bebida. As bebidas alcoólicas, você deixa fermentar o vinho, o suco de uva fermentado, e aí libera um alto teor de álcool e o gás carbônico, claro, vai sair e vai para a atmosfera. Você não vai beber a gás carbônico, tá? O cara, quando quer se encher a cara, ele toma álcool etílico ou etanol. Então, aqui é a fórmula química do álcool etílico. Ele deriva da quebra da glicose, formou piruvato, perdeu o gás carbônico, ficou com 2 carbonos, recebe os hidrogênios do próprio NAD, ó. Tá vendo? Ó? O NAD foi formado aqui, o NADH, e o NADH joga os elétrons de novo
na própria molécula e ela estabiliza. Então, o aceptor final dos elétrons, o aceptor de elétron, é um composto orgânico derivado da própria glicose. Aqui também é. Qual é a diferença? Que ele não perde gás carbônico, tá vendo? Não tem saída de gás carbônico, então ele mantém 3 carbonos aqui. Nesse caso, vai formar um ácido, aqui seria COOH, tá, gente? Para a fórmula ficar mais completa, um radical ácido que tem que ter, um ácido orgânico, por isso que não fica aquela formação de ácidos inorgânicos que a gente trabalha na matéria do primeiro ano, mas o processo é o mesmo. Tem a glicólise, que é a quebra da glicose, formando os ácidos pirúvicos, e aí quando esse ácido pirúvico recebe os hidrogênios e os elétrons, ele vira ácido lático, que é quando a gente vai, deixa o leite coalhar, certo? O leite talhar, como a gente chama, né? Você pode deixar fermentar ou você joga ácido acético, né? O vinagre, você joga vinagre lá, então para coalhar, porque a acidez desnatura as proteínas. Então, a partir daqui, gente, a gente vai só comentar esses processos. Então, a gente tem, já comentado, o metabolismo energético, que é o metabolismo da fotossíntese, que é o processo de produção de matéria orgânica, e o metabolismo da liberação de energia. Então, os processos energéticos que pegam a matéria que armazena ou contém energia química armazenada, e aí você degrada essa matéria e libera gradualmente essa energia na forma de ATP. Então, toda a energia da célula, que, por exemplo, o cérebro da gente funciona aqui agora para poder montar essas aulas e elaborar esses pensamentos, então toda essa energia é devida à saída do terceiro fosfato da ATP. Então, a ATP é a substância energética imediata. A fonte de energia é a glicose, ou composto orgânico qualquer, tá? Mas o principal delas é a glicose. Quebrou a glicose, então, se foi a quebra total com cadeia respiratória, alto saldo de energia, tá? Liberação total de energia da célula, 38 ATPs. Se for uma quebra parcial e o aceptor de elétron foi um composto orgânico, a gente vai chamar esse processo de fermentação, que é um processo anaeróbico. Beleza? Então, a gente fecha esse tópico de metabolismo energético por aqui. Próximas aulas a gente fala do núcleo celular, como eu já dei um prefácio aí, já coloquei um pouco da imagem na sequência de slides, mas aí fica para assunto futuro, certo? Então, agradeço a paciência de vocês, tchau, e até a próxima aula. Valeu, galera!